Irmãos, eu saúdo a amada igreja na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, nós estamos, me veio a incumbência de estar fechando o livro do Apocalipse. Graças a Deus, fico feliz. E é um assunto tão importante, tão maravilhoso, um livro tão maravilhoso, e que nós possamos nessa manhã fechar este livro e nós realmente nos maravilharmos com a palavra de Deus, que esse livro vai nos fazer isso. E deveria ter feito isso durante todo o estudo do livro do Apocalipse. Muitas das vezes se olha para o livro do Apocalipse com temor, com assombro, e o Apocalipse não é para ser visto assim, dessa forma. Então, assim, eu convido aos irmãos a estarem abrindo suas Bíblias, lá no capítulo 22, a partir do versículo 6, acompanhem suas Bíblias ou na projeção. Eu farei a leitura de todos esses versículos até o versículo 21. Capítulo 22, versículo 6, diz assim então a palavra de nosso Deus. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. E então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus sejam com todos. Oremos. Grande e soberano Deus, nós agora, ó Deus, nos prostramos diante, ó Deus, da Tua presença, da Tua santa soberania, ó Deus, para que o Senhor agora fale aos nossos corações essa manhã, ó Pai Celeste. Tem misericórdia aqui do Teu servo, Deus, que eu seja somente, ó Deus, seja, ó Deus, boca do Senhor aqui nessa manhã. Que, ó Deus, o Teu povo agora venha ouvir aquilo que o Senhor queira que seja dito ao coração de cada irmão nessa manhã. Tem misericórdia de mim, que eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos nessa manhã. Fala aos nossos corações, ó Deus, e é no nome, para a glória do Senhor que eu oro. Amém. Irmãos, quando o pastor trouxe há um tempo atrás que nós iríamos estudar o livro de Apocalipse,
Eu acredito que o Walter vai lembrar que nós conversando ali fora, eu falei, Walter, eu tenho muito receio, às vezes, do livro do Apocalipse. Aí o Walter falou assim, não, irmão, você não precisa ter medo. Eu falei, não é medo. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. É um livro muito simbólico, tem vários símbolos, e se nós não nos atentarmos, quando estivermos lendo, estudando, e expondo ainda, a responsabilidade recai mais ainda sobre a vida daquele que está expondo, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos até falar uma heresia, né, Walter? Né? É muito fácil é uma linha muito tênue do que a Bíblia o Apocalipse dentro de todo um contexto bíblico, que o Apocalipse é todo o contexto bíblico que está nesse livro. Quando a Bíblia se encerra, o cânon se encerra aqui no Apocalipse, nós vamos ver que o resumo da Bíblia toda, vamos assim dizer, está dentro do Apocalipse, irmãos. Então, se você não olhar o Apocalipse todo como um contexto bíblico, e se pegar apenas uma simbologia, que um dragão, a trombeta, algo isoladamente, você corre um grande risco. Né? Então, você faz, muito assim, traz uma responsabilidade muito grande para nós lermos esse livro e entendermos da forma como Deus quer que nós venhamos a entender esse livro. E como eu havia dito, e por isso, muitas das vezes, nós temos o receio, o medo de lermos o Apocalipse, das coisas que estão escritas aqui, e às vezes nós nem o lemos. Então eu prefiro, para não correr esse risco, eu não vou nem pôr a mão, né? Mas não, irmãos, nós temos que debruçar neste livro, na Bíblia como um todo, né? Mas o livro de Apocalipse, eu comecei depois que nós começamos a estudá-lo, eu fiquei maravilhado, irmãos, porque eu nunca tinha feito isso que eu fiz aqui na Vida Nova, antes, em relação ao livro do Apocalipse. Eu realmente, quando às vezes vinha essa responsabilidade às mãos, eu meio que esquivava, porque realmente é algo que nos traz muita responsabilidade. Então, irmãos, o céu, como nosso destino, deva ser a nossa motivação. Então, assim, nós temos que entender que se eu, como cristão, como a noiva do Cordeiro, como a Nova Jerusalém, que nós vimos domingo passado, nós temos que nos motivar ao lermos este livro, ao conhecermos o que está escrito aqui neste livro. O fato de nós sermos morador dessa mansão celestial, deste céu que está preparado para nós, deva ser algo motivador. Não pode ser algo que nos amedronte, que nos traga terror, temor. Né? E não. Quando nós vemos aqui o livro do Apocalipse, nós vemos, irmãos, que tudo está na mão de Deus, tudo está seguindo de conformidade o plano e o projeto de Deus para a vida da sua igreja, que com certeza inclui você, meu irmão. Você está fazendo parte de tudo isso que Deus escreveu na sua palavra e está escrito na Bíblia. Então, quando você lê isso aqui, quando nós começamos a ver lá a partir do capítulo 21, falando sobre o céu, a maravilha, que o capítulo 21 começou quando o Walter lecionou, falou assim, o que nos aguarda lá no céu? E aí começou depois, no meio do capítulo 21 para frente, falando sobre nós como a igreja santa, que estará lá neste céu maravilhoso, neste lugar maravilhoso, é algo que tem que nos maravilhar, tem que nos trazer essa motivação de vivermos o hoje, como se estivesse lá no céu. Tem um ditado aí, né? Viva-se o dia de hoje como o quê? Como o quê? Fala alto? Não, como se Cristo voltasse amanhã. É outro ditado. Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, irmão. Como se você soubesse, olha, amanhã às 10 horas da manhã, Cristo vai buscar para voltar à sua igreja. O que vai acontecer com cada um de nós? Vou dormir cedo hoje, vou dormir cedo, nós vamos acordar umas 7 horas da manhã, tomar aquele cafezinho, vou sentar na minha sala, na poltrona da minha sala,
Quantas horas aí? Falta 5 minutos, o Senhor está voltando. Mas viva o hoje como se Cristo voltasse amanhã. Esse deve ser o nosso comportamento, essa deve ser a nossa motivação, que eu sei que eu vou para o céu como a noiva do Cordeiro, então nós temos que viver hoje com essa motivação, irmãos, com essa atitude, e o que eu disse domingo passado, essa deve ser a nossa atitude, irmãos. Quando eu dei o exemplo do cânticozinho, esse cântico que está em ênfase aí, né, é ele. Muitas das vezes pode ser que cantemos esse cântico meio hipocritamente, não sei se existe essa palavra, de uma forma hipócrita, melhorou. Onde não vivemos o que cantamos. É Ele, por Ele que eu estou guardando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Será, irmão? Às vezes, materialmente, você bate o carro aí, deu PT, você quase que morre. Fala assim, pronto, acabou minha vida, perdi meu carro. Caiu da bicicleta, empenou a roda da bicicleta. Não quero viver mais, perdi minha bicicleta. Será que estamos vivendo dessa forma? Com o anseio do céu, como moradores do céu, anseiando, vivendo para Deus? Essa deve ser a nossa motivação. Quando, então, nos depararmos com este livro, temos que ter essa motivação em nosso coração. Eu sou cidadão do céu. Eu tenho que viver dessa forma, como cidadão do céu. Irmãos, e esse texto que lemos, ele nos traz alguns desafios de nós como cidadãos dos céus. Do versículo 6 ao 11 e o 18 e 19. Eu não vou lê-los novamente, mas aqui nós vamos tirar 5 desafios dentro desses primeiros versículos aqui. O primeiro desafio é de nós entendermos e aceitarmos que o Apocalipse é confiável. Irmãos, é confiável, é a palavra de Deus. A revelação do Apocalipse é absolutamente confiável. Este livro não é o Apocalipse de João, é o Apocalipse de Jesus. É revelação que veio do céu, é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, é absolutamente fiel e verdadeira. O Apocalipse é verdadeiramente um livro de origem divina, revelado por Deus a nós, a sua igreja. Então, a sua palavra como um todo, mas especificamente o livro de Apocalipse que estamos falando aqui, é uma ação divina que foi inspirada por Deus, usando um anjo para falar a João, que João então testificou às igrejas, que chegou até nós. Então nós temos que entender que esse desafio recai sobre nós como igreja, de estarmos sustentando quando alguém vier tirar vier desconfiar dessa inspiração da palavra de Deus, vier querer tirar, desmotivar o seu coração, falar assim, não, isso é só história, não é algo que você deva confiar. Então, nós, como igreja do Senhor, temos que assumir e empunhar esse desafio e não deixar desmerecer essa palavra santa vinda da parte do Senhor. Então, esse é o primeiro desafio. Porque esse é um livro canônico, está dentro do cânon sagrado. A segunda, então, que nós devemos estar observando aqui, é que quando se observa, se segue a palavra de Deus, o Apocalipse, nesse contexto aqui, produz bem-aventurança à sua igreja. Que coisa maravilhosa, irmãos. Coisa maravilhosa, que bênção. Guardar significa aceitar o conteúdo legítimo desse livro. Seja não mudar, não acrescentar, não subtrair nada. Isso é valorizar a integridade do texto. Guardar também significa obedecer, praticar, observar. Isso é valorizar a importância do texto. Então, as profecias do Apocalipse não foram escritas para satisfazer a curiosidade intelectual quanto ao futuro. Mas olha que importante. Mas a profecia é para preparar o seu povo para o futuro, ou para o fim.
Não é apenas para informar, meus irmãos, o que vai acontecer. Mas é para nos prepararmos. E nós nos atentarmos a isso e então ficarmos alertas e vivermos essa vida eternamente alertas quanto ao nosso futuro, quanto ao que está nos preparando, quanto ao que nós vimos a partir do capítulo 21, a maravilha, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós, como igreja do Senhor. Nós falamos aqui que João tenta, de alguma forma, mostrar, através de coisas materiais, o que seria o céu, para a mente limitada, à mente humana, colocando pedras preciosas, ruas de ouro, pedras preciosas, para que nós venhamos a entender, olha, vai ser um lugar maravilhoso. É algo que eu quero, que eu devo ansiar ir. Então, assim, nos traz alegria quando nós observamos este livro. Então, esse é o segundo desafio. Mais um desafio. É aceitar que a mensagem do Apocalipse, então, vem de Deus, é sobre Jesus, que foi vinda por meio de um anjo a João, que testifica a igreja. Então, tem todo este processo, irmão, dentro do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse segue todo esse trâmite espiritual, toda essa regra vinda de Deus para nós, que nos maravilha, então, essa forma como Deus usou para nos trazer esse ensinamento, para transmitir à sua igreja. Jesus é o conteúdo da mensagem desse livro, irmãos. O ator principal do livro do Apocalipse é Cristo e o sacrifício dele ali na cruz. Que até através do sacrifício de Cristo, então, tudo isso que está acontecendo, é como se a vida e aquilo que Cristo fez é a base. Tudo, o Apocalipse todo serve como, a vinda de Cristo aqui ao mundo serve como base para todo o acontecimento do Apocalipse. Então o livro trata dessa revelação que Jesus, Cristo, na sua glória, sua mensagem, sua noiva, sua vitória, o anjo foi um instrumento de Deus para usar, para mostrar a João o conteúdo do livro. Então o anjo não é a fonte, mas foi um instrumento. E o interessante é que então João, quando o anjo traz essa mensagem para João, o que João faz? Se prostra diante do anjo e começa a adorar o anjo. Aí o que o anjo falou, irmão? Levanta, meu filho. Levanta aí. Você não tem que me adorar, não. Porque João ficou maravilhado. Quando nós vimos lá no capítulo 21, o anjo convida a João, vou te mostrar a noiva, vou te mostrar o céu. Então, nesse momento aqui, nesse ápice, que João, então, antes só estava vendo coisas, né, vamos assim dizer, ruins. A igreja sendo perseguida. Aí aí quando então chega nesse momento aqui, que começa a vir coisas maravilhosas, ele começa então, e nesse momento aqui, ele se prostra diante do anjo, o anjo fala assim, não rapaz, levanta, eu sou conservo teu. Levanta, você tem que adorar nem a mim não, é adorar a Deus. Então assim, a igreja foi o destino deste livro. A mensagem foi enviada lá a 7 igrejas, e bem como todas as igrejas do mundo. Essa mensagem então se chegou a mim, está chegando a você, foi vinda através de Deus, vinda por Deus através de um anjo, usando este homem que João foi, esse homem como eu e você, a transmitir e chegou a cada um de nós. O próximo desafio é que a mensagem do Apocalipse não deve ser selada, mas proclamada, irmãos. Não deve ser guardada para mim, para você. É maravilhoso. Que verdades grandiosas tem nesse livro. Oh, que coisa maravilhosa. Eu estou maravilhado, eu estou em êxtase. Estou super, hiper feliz com essas notícias que eu recebi, vinda da parte de Deus,
Muito obrigado, Deus, muito obrigado. E aí você pega a sua Bíblia. Não, irmão, ela não pode ser selada, ou seja, ela tem que ser divulgada. Assim como João fez, divulgou as igrejas, alertou as igrejas lá. Cabe a mim e a você hoje, na nossa geração, essa responsabilidade de estar perpetuando, continuando este ensinamento da palavra de Deus. E isso e nós vemos isso aqui, então, essa verdade, essa responsabilidade, esse desafio que recai sobre a mim e a você. É algo maravilhoso? É bênção de Deus? Sim. Você não quer falar de coisa boa para as pessoas? Às vezes você tem que dar notícia ruim, isso, olha, tem que se falar, mas tem coisas boas, aqui tem coisas tão maravilhosas aqui que nós temos que dizer assim, né? Ô, Walter, vem cá, cara, eu tenho que te falar uma coisa muito boa, cara, deixa eu te falar, não, essa aqui você tem que saber. Nos motiva a falar coisa boa para as pessoas. Então, esse deve ser o nosso ser, a nossa motivação de estar proclamando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque olha aqui o versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo, ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, o santo continue a santidade. Esse continue aqui, irmãos, dá-nos entender o seguinte, que às vezes você fala assim, o ímpio deve continuar sendo ímpio. Não, o ímpio tem que se converter, entender, aceitar e parar de praticar a impiedade. Mas, contudo, entretanto, se ele assim não quiser mudar de atitude, esse continue assim, aqui dá-nos a entender assim, deixa estar. Paciência. A palavra de Deus está aqui bem clara. Homem, deixe a impiedade, pare de praticar a injustiça, aceite Jesus como Salvador de sua vida, para você morar no céu. Mas, se você ainda quiser continuar nessa atitude de impiedade, deixe estar, paciência. Então, esse continue nos remete a isso. Ainda temos mais um desafio aqui. A mensagem de Apocalipse precisa ser mantida íntegra, irmãos. Mais uma vez, a palavra como um todo, a palavra de Deus como um todo. Mas o Apocalipse tem que ser mantido íntegro, sabe? Porque tem alguns segmentos que tentam, de alguma forma, como o liberalismo, negar a palavra de Deus. Então, nós temos que sustentar a palavra de Deus desses ataques que vêm contra a palavra de Deus, como colocou o exemplo aqui dessa linha muito liberal, que nega a inerrância da palavra de Deus. Não, como assim a palavra de Deus não erra? Então, essa linha de pensamento, essa linha de você tenta, de alguma forma, tirar essa santidade da palavra de Deus, a tal forma de dizer que ela sim, não, contém erro, sim. Como você pode se apegar a isso? Como assim não tem erro? Eles tentam tirar algo da Escritura. E a palavra diz aqui, nenhum homem tem essa autoridade para tirar nada da palavra de Deus. E eles, então, essa linha, então, liberal, tentam se levantar para dizer que os milagres não existiram, o registro da criação foi apenas uma literatura, e isso aconteceu há pouco tempo, irmãos. Tentaram vir com a linha de pensamento que o livro de Gênesis, agora os irmãos aqui, presbíteros, sabem aí que tentaram colocar aí que essa foi só literatura. E eu digo a vocês, foi dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ficou sabendo disso, Walter e Paulo? Infelizmente, alguns teólogos
começaram a disseminar esse ensino errôneo, desmerecendo a palavra. Não, isso é só literatura. Gênesis não existiu, não, senhor. Bobo, como que possa isso ter acontecido? Então nós temos que combater isso, irmãos. Manter íntegra a palavra de Deus. O misticismo nega a autossuficiência da Bíblia. Como assim? Essa palavra, esse livro é autossuficiente em si mesmo? Então nós, como a noiva do Cordeiro, temos que sustentar a integridade da palavra de Deus. E diante desses desafios, queridos, nós, como habitantes da Nova Jerusalém, devemos estar preparados. Aquilo que eu disse, a vida de eterno alerta. Sabe por quê? Olha o versículo 12 ao 15. E eis que venho sem demora. Comigo está o galardão, que venho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhe assistir o direito à árvore da vida, e entrem nas cidades pelas portas. Fora ficam os cães, feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Irmãos, nós temos que estar preparados para o julgamento do Senhor. Esse dia vai chegar. Não sei quando. Pode ser daqui a 10 minutos, 10 dias, 10 anos, 10 séculos. Mas vai chegar, irmãos. Então, meus irmãos, nós temos que destacar algo aqui dentro desse preparo que nós devemos ter como igreja, como noiva, aguardando esse dia, que Jesus virá como aquele que julga retamente. Haverá um julgamento? Fato. E esse julgamento será um julgamento reto, justo. Porque nesse instante, irmãos, Deus agirá com justiça. Deus age com amor, mas agirá com justiça também. Por isso que o ímpio sendo lançado no fogo eterno, não há como nós dizemos, coitadinho, coitadinho do ímpio, vai queimar no fogo eterno. Não, meu irmão, isso é a justiça de Deus agindo sobre a vida do ímpio. Então, o julgamento será um julgamento justo, reto. Olha, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele vem julgar, ele tem presente, que é galardão. Ele vem retribuir cada um segundo as suas obras. Jesus é o juiz que assentará no trono para julgar todas as nações. Não se torne endurecido na descrença, mas arrepende-se, pois na minha vinda, imediatamente recompensarei todos os homens. Está lá em Apocalipse 14. Então, todos os homens receberão o seu presente, o seu galardão, ou a sua punição. Esse é o julgamento correto e reto que Deus exercerá sobre a humanidade. Eu quero crer que, em nome de Jesus, nós seremos os galardoadores. Receberemos esse galardão. Amém, irmãos? Nós faremos parte desse presente que Deus tem, desse julgamento reto que Ele exercerá sobre a humanidade, irmão. Nós faremos parte desse presente, da frase maravilhosa, vinde benditos do meu Pai, toma posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essa frase maravilhosa, irmão, que eu quero ouvir. A outra, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não, Senhor. Mas, irmãos, ele julgará retamente. E também, algo que nós temos que destacar dentro desse preparo que nós devemos estar como noiva do Cordeiro. E que esse juiz
que irá julgar, ele tem credencial para isso, irmãos. Quem estará julgando retamente é aquele que tem competência para isso. Muitas das vezes se vê aí pessoas tomando atitudes que não têm competência para isso. Ah, o nosso Brasil. Extrapolam áreas que não compete, faz coisas que não deveria fazer. Isso eu estou colocando como liderança, pessoas que, né, estão lá no topo. Então, esse reto julgamento vai ser julgado por aquele juiz que tem competência para isso, irmãos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está no começo e no fim, Ele conhece tudo, Ele é o Pai da eternidade, a origem e a consumação de todas as coisas. É dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Esse é o que vai julgar as nações. Vai julgar a cada um retamente. E nós também temos que destacar que o critério para a salvação não são as obras. Não é a sua obra, não é a minha obra, não é o que eu faço. Ah, você doa 200 cestas por mês, hein? Ó. Ah, você deu carona para o irmão. Oh, você fez... Não. Mas o ponto principal é sim, a obra de Cristo ali na cruz. Esse é o ponto que nós devemos destacar dentro desse momento de preparo, de julgamento. Então, que haverá um julgamento reto, que haverá o julgamento de um juiz que julgará retamente, com essa competência para isso. Agora, devido às suas obras ali na cruz. O que o traz, o que dá essa autoridade a ele, para esse juiz, para julgar as obras? É ali, o seu ato na cruz. Cristo, ali, outorgou, permitiu, deu, autorizou a Cristo a fazer isso. Ali naquele momento, no último dia, quando todos nós estaremos diante do Senhor. Que não tem como fugir não, irmão. Todos nós estaremos. Quando nós olhamos em Colossenses, que Paulo fala, ou é Tessalonicenses, trazendo o ensinamento da igreja, eu acho que é Colossenses, que ele fala, olha, que a igreja não estava entendendo como ia acontecer no último dia. Aí Tessalonicenses, que aí ele vai e traz essa orientação à igreja, olha, como é que vai acontecer no último dia? Os mortos ressurgirão, receberão corpos celestes para ir para o céu, e nós, os que estivermos vivos, da mesma forma, receberemos esse corpo celestial transformado para irmos todos para o céu. E nesse momento, irmão, em que Cristo estará falando o joio do trigo, nesse momento que haverá separação, nesse momento que haverá esse julgamento, e Cristo, Ele terá essa autoridade para isso, Ele tem essa autoridade, e nesse momento Ele exercerá essa autoridade. E o que outorgou isso foi o seu sacrifício ali na cruz. Mais um destaque que nós temos que olhar dentro dessa questão, como nós, como igreja, que devemos estar preparados durante esse julgamento. Que todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, ficarão fora. Irmãos, vai ficar fora. Aquele que lava suas vestiduras na fonte purificadora, recebe pela graça, favor imerecido. O que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia. Mas Deus, através de Cristo, estará lavando as nossas vestes, nos dando o direito de nos aproximarmos, olha aqui o versículo 7, da árvore da vida, para nos alimentarmos eternamente dessa árvore, nos dando então essa eternidade ali no céu. Este alimento dessa árvore nos vai dar este alimento ali eterno.
Irmãos, então assim, nenhum sabão em pó nesse mundo ia conseguir lavar essas vestes da forma como o sangue de Cristo vai lavar. E essas vestes nossas estão sujas. Nós, como noiva do Cordeiro ali, essa veste ornada para o grande dia, hoje ainda está sujo. Ele vai ser lavado quando nós nos apresentarmos diante de Deus. E que Deus, mais outro ponto que nós devemos salientar, que Deus, que depois do juízo é impossível mudar o destino das pessoas. Outro fato, irmão, que temos que nos alertar e transmitir a outras pessoas, meu irmão, o arrependimento é agora, é hoje, o momento é hoje. Arrependa-se, mude de comportamento, sirva a Cristo, faça parte da noiva do Cordeiro hoje. Uma das coisas mais certas que tem é o agora, porque o amanhã, irmãos, o amanhã não existe. Amanhã eu vou acordar às 7 horas da manhã, vou ir trabalhar, vou ir para a escola, vou ir ao médico. Irmãos, o amanhã ainda não existe. Então, o momento certo para que nós, como noiva do Cordeiro, divulguemos e falemos a todos: olha, o momento para que você aceite Cristo, o sacrifício da Cristo, e seja lavado no sangue do Cordeiro é hoje. Isso precisa ser feito hoje. E todo esse processo nós vemos lá desde Gênesis. Eu vou pedir ao irmão que abra Gênesis 2, 1 e 2. Gênesis 2, 1 e 2. E o outro em João 19, 30. Olha como que foi o processo que eu falei da questão do Apocalipse, está englobando toda a Bíblia como um todo. Gênesis 2, 1 e 2. Por favor. A obra foi concluída. Deus fez tudo. E aí, então, a humanidade começou a existir. João 19, 30. Em João 19, 30, essa obra toda que começou a existir em Gênesis, começou a ser consumada através do sacrifício de Cristo ali na cruz. E agora, quando olhamos o capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 6, e disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede, darei de graça da fonte, da árvore, da vida. Agora, no Apocalipse, toda essa consumação, tudo isso que foi criado em Gênesis, foi consumado através do sacrifício de Cristo ali na cruz, agora está declarado, encerrado aqui em Apocalipse. Tudo isso encerra. Fechou. Está consumado. Está fechado. Todo esse processo da vida humana se encerra aqui. Então, esse é um alerta que devemos ter, como igreja do Senhor. E nós agora, como habitantes dessa nova Jerusalém, devemos aguardar ansiosamente a vinda do Senhor, irmãos. Os versículos 7, 12, 16, 17 e 20, nos traz então, meus irmãos, essa maravilhosa notícia que o anjo então traz a João, e nós devemos então, como nos comportar diante dessa notícia? Aguardar, sim, mas de que forma? Ansiosamente. Esse deve ser o nosso desejo, irmãos, o nosso anseio, o nosso dia a dia, vivendo dessa forma, a anseiar, a guardar esse dia glorioso, irmãos.
Falar como Paulo, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro, irmão. Eu já falei uma vez aqui, às vezes, lá vai falar de morte, eu tenho medo de falar de morte. Irmãos, por mais, o pior que seja falar, mas é uma realidade, cabe cada um de nós. Como diz o outro ditado popular, eu vou falar, senão vocês vão falar errado. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Não é fato, não. A morte às vezes traz medo, traz receio naquele momento, se vai ser instantâneo, se vai ser doloroso, se vai ser demorado, às vezes sofrimento, mas vai vir a cada um de nós. A minha oração é que o Senhor, se quer me levar, Paulo, me leva assim, não tapa, faz igual meu avô, me leva dormindo, porque a morte sofrida é o que todos nós receiamos, mas como nós sabemos a questão dos dois livros, o livro da vida e o livro de quê? Das nossas obras, tudo que vai acontecer nas nossas vidas, se já tiver escrito, já está escrito como vai ser, vai ser eu que falo, não, Senhor, apaga aí, muda aí, esse jeito que está aí, eu não quero não. Irmãos, vai acontecer. E a grande promessa para nós, que o Senhor da glória promete vir para buscar a sua noiva, irmãos. Então, que nós vemos aqui essa promessa. Se nós anseiamos, é porque tem promessa. E o nosso Deus, Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Deus faz pactos com o homem. No máximo, o homem faz um compromissozinho com Deus. Ouvi isso uma vez, um pastor falando, que em contraponto de Deus fazendo pactos, que pactos não se quebra, irmão. Pacto não se quebra. No máximo o homem consegue fazer um acordozinho, que às vezes fala assim, Paulo, amanhã eu vou lá, você está precisando daquilo assim, 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 eu vou lá, 7 horas da manhã eu estou lá, combinado? Combinado. Aí dá 8 horas, 9 horas, não apareço lá, o Paulo, Rubens, você não falou que ia vir, que você não combinou comigo aqui, que ia... rapaz, mas é porque acabou a gasolina do carro, acordei tarde. Então, para nós quebrarmos acordos é a coisa mais fácil que tem, mas Deus tem pacto, Deus tem promessa, meu irmão, que não quebra. E a promessa é que Ele vai vir e vai buscar a sua igreja. Vai buscar a minha e a você. Então, isso deve ser esse anseio, esse nosso viver, por este momento em que o Senhor virá para buscar-nos. Porque tem promessa, irmãos. A noiva do Cordeiro deve clamar ansiosamente para que o noivo venha. Quando então a igreja recebe essa notícia, a igreja então fala assim, olha, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, vem. Assim foi naquela época, assim deve ser nos nossos dias de hoje. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Que eu quero morar contigo na eternidade. Esse deve ser o nosso pensamento, deve ser o nosso viver, deva ser a nossa conduta. Estar constantemente dizendo, vem, Senhor. Que o Senhor cumpra o seu plano na história, com vistas à sua vinda, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor planejou dentro do contexto da história da humanidade, o Senhor cumpra. E venha realizar isso em minha vida, na vida da sua igreja. Esse deve ser o nosso comportamento. Esse deve ser o grande anseio da sua noiva. Não ter apenas um lugar, o céu. Anseiar o céu, maravilhoso céu. Mas mais que anseiarmos o céu, o lugar maravilhoso, é anseiarmos a maravilhosa presença de Cristo eternamente conosco, irmãos. Podemos ver face a face Deus. Esse vai ser o privilégio que ainda nós não temos. Nós hoje, no nosso dia a dia, vivemos uma vida assim que conseguimos ter a bênção de Deus sobre a nossa vida, a presença de Deus através do Espírito Santo em nossa vida. Glória a Deus por isso. Mas no céu, irmãos, nós vamos poder ver face a face Deus. Poder contemplar a face de Deus. E isso então deve nos motivar, deve nos encher de ânimo e de alegria,
a vivermos para Ele e por Ele, a ansiarmos por este momento grandioso e maravilhoso, vermos a face de Deus, podermos participar desse momento de vermos Deus, vermos aqueles que um dia foram também. Isso é fato, irmãos, nós veremos lá. Eu vou ver o Paulo lá, eu vou ver o Walter, vou ver o Luiz Gustavo. Ô Gu, nós temos dois aqui, outro Luiz Gustavo aqui também. Temos dois agora. Temos o André, ô Andrezão, ô glória. Mas mais do que eu ver os irmãos, te ver lá, Cida, eu vou ver Deus, irmãos. Ô Lucas, eu vou ver Deus, cara. Você deve falar assim, ô Rubens, eu vou te ver lá, mas eu vou ver Deus também. Viu, Patrícia? Você vai estar lá, Patrícia? Glória a Deus. O Vitão vai estar. Irmãos, isso tem que motivar os nossos corações. Eu quero chegar lá e... Cadê? Mas mais que isso, eu ver Deus, irmãos. Isso tem que nos alegrar. Isso deve ser a nossa motivação. E essa promessa, essa última promessa das Escrituras, diz: certamente venho sem demora. Essa aqui, então, é a última promessa, que está dentro do cânon. Temos várias promessas dentro da Bíblia, mas essa é a última promessa. Eis que venho sem demora. Irmãos, então, nós temos essa promessa vinda da parte de Deus para a vida da sua igreja, que Deus vai vir. O sem demora é no tempo dele, mas vai vir. Essa é a última promessa. A última oração. Amém. Vem, Senhor Jesus. Última promessa vinda da parte de Deus para a vida da sua igreja. Eu venho sem demora. A sua igreja, com essa notícia grandiosa e maravilhosa, qual deve ser a última oração? Amém. O que é amém? Confirma. Se eu venho, sim. O amém é confirmar, irmãos. Sim. O amém é confirmação. Por isso que você tem que é o modo correto no final de uma oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu também confirmo aquilo que o irmão falou. O amém é confirmação, irmão. Amém. Vem sim, Senhor. Vem, Senhor. Essa deve ser a última oração. Essa é a última oração que está aqui. Deva ser a nossa última oração. Irmãos, W.J. Ryan, se não for isso, vai ser isso, citou Agostinho dizendo: aquele dia, esse dia da promessa se cumprindo, está escondido para que todos os dias estejam alertas. Aquilo que nós falamos lá, se nós soubermos que vai ser amanhã, 10 horas da manhã, vai ser facinho. Mas esse dia está encoberto, para que todos os nossos dias sejam dias de alerta. E agora, a última frase do cânon: a graça do Senhor seja com todos. Amém. A última oração, a última promessa: venho sem demora. A última oração: vem, Senhor Jesus. Confirma essa promessa. E agora, a graça de Deus é implantada sobre a vida da igreja, é posta sobre a vida da igreja. E nós tomamos posse dessa graça, desse presente maravilhoso de Deus, vindo da parte de Deus para as nossas vidas. Esse presente maravilhoso, irmãos. Irmãos, concluindo então, o livro do Apocalipse é tão glorioso, tão divino, pois o próprio Deus mesmo é o autor. Que ninguém que o leia adicione ou subtraia uma palavra sequer. Que não chame esse livro de espúrio. O que é espúrio? Eu fui lá e procurei. Que ninguém chame esse livro que não seja de genuíno, que não chame ele que não seja autêntico, que não seja somente um livro hipotético. Não diga que sejam palavras sem sentido. Não negue o seu caráter divino e inspirado. Não diga que seu estudo é tarefa muito árdua.
Não ridicularize um livro tão repleto de apelos e promessas. Se alguém recusa a ouvir essas admoestações, os flagelos escritos no livro ser-lhe-ão acrescentados. Deus tirará da sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Cristo responde à ardente oração da igreja por sua volta, dizendo: certamente venho sem demora. Atentemos às suas admoestações. O coração de João está pleno desse êxtase. Sua alma se consome desse anseio. Seu olhar tenta varar as nuvens. Em êxtase de amor, João exclama: amém, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, a minha oração é que todos nós, a partir de mim, vivam uma vida digna de noiva do Cordeiro, de membro dessa cidade santa, maravilhosa. E que você, meu irmão, nessa manhã, sinta-se motivado, sinta-se alertado para viver uma vida digna do morador do céu, anseiando, proclamando as verdades da palavra de Deus a todos, e sigamos vivendo essa vida digna de realmente servo do Senhor e cumprindo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Se algum irmão quiser compartilhar alguma coisa, então vamos orar. Querido Deus, a Tua palavra foi lida, foi exposta nessa manhã. Ó Deus, nós nos maravilhamos, ó Deus, com a Tua palavra. Nós, ó Deus, nos sentimos, ó Pai, alegres, motivados, ó Deus, porque cremos que o Senhor é um Deus de promessas, que o Senhor cumpre promessas no meio do Teu povo. E a maior promessa que nos foi revelada agora nessa manhã, Deus, que o Senhor um dia voltará para buscar a Tua igreja. Oh Deus, obrigado por essa maravilhosa promessa, notícia que o Senhor transmitiu ao Teu servo João, que, ó Teu Pai, que chegou a cada um de nós, é que nós mesmos, ó Deus, tão pecadores, tão pequenos que somos, o Senhor tem se importado conosco, o Senhor tem, ó Deus, o Senhor mandou o Seu Filho morrer por nós ali na cruz, e um dia, ó Deus, voltará, ó Deus, para buscar-nos, ó Deus, glórias ao Teu nome, por essa maravilhosa notícia, ó Deus, motiva-nos a cada dia, ó Deus, para estarmos, ó Deus, também saqueando o inferno, ó Deus, mostrando a todos aqueles que, ó Deus, não sabem que o Senhor voltará, que o Senhor será o reto juiz para julgar, e que o Senhor estará, ó Deus, julgando a cada um conforme, ó Deus, os atos de cada um. Toma, Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos, para que possamos ser testemunhas, ó Deus, do Senhor, que a Igreja Vida Nova seja esse marco aqui nesse lugar, que pessoas que entrarem nessa porta, que possam conhecer o Senhor, e mais do que isso, nós possamos sair dessas portas, ó Deus, e sairmos às ruas desse bairro, aclamarmos o quão grande o Senhor é, o quão grande, ó Deus, o Senhor, quantas coisas maravilhosas e grandiosas o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Ó Deus, toma-nos nas Tuas mãos, dê-nos o dia debaixo da Tua graça, da Tua proteção, perdoa os nossos pecados, traga-nos, ó Deus, de volta à Tua casa novamente à noite, para podermos cultuar o Senhor, prestarmos nosso culto ao Senhor, que somos, Pai, que nós somos devedores ao Senhor, devemos cultuar o Senhor. Traga-nos de volta, aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração. É no nome de Jesus, para a glória do Senhor que eu oro. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.